Bem-vindo! Estamos convosco numa edição especial hoje para trazermos à consideração o tema a Páscoa e a Ceia da Páscoa. De facto, nestes tempos que a humanidade atravessa, neste período conturbado, assolado por esta epidemia, por este síndrome de medo, em que nós todos estamos confinados às nossas casas, é urgente falarmos acerca da Páscoa. Nunca se tornou tão importante, nunca se tornou tão evidente a importância da Páscoa como nestes tempos. Então hoje queremos trazer uma reflexão acerca da Páscoa e da Ceia da Páscoa. No entanto, quero desafiá-lo, motivá-lo, inspirá-lo para que possa celebrar esta ceia no seio da sua família, com as pessoas da sua família, os membros da família que estão confinados à mesma casa com o irmão. Fique inspirado, fique motivado para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Fique inspirado para celebrar o tempo da sua liberdade, o tempo em que Jesus o libertou da escravidão do pecado, do sacrifício do pecado, da opressão de Satanás, da opressão da sua carne. Então nós estamos a viver um tempo em que os demónios, as circunstâncias, as dificuldades, as vicissitudes, esta pandemia nos quer confinar a nossas casas, mas mais do que isso, nos quer confinar a um pensamento de escravidão, de opressão. Nós já fomos libertos em Cristo, nós já fomos libertos através do sangue de Cristo e pelas suas pisaduras. Nós somos salvos, somos livres, somos sarados. Então eu quero trazer esta reflexão na medida em que, no tempo em que os hebreus celebraram a sua Páscoa, celebraram pela primeira vez a Páscoa, quando estavam para sair do Egito, da terra da opressão, da terra da influência satânica, das leis injustas de Faraó, da escravidão acerca do seu trabalho. O povo de Israel celebrou esta Páscoa na noite antes de sair dessa opressão, dessa escravidão, desse sacrifício, dessa imposição satânica sobre as suas vidas, que só matavam os seus primogênitos e afetavam o futuro, punham em causa o futuro das próximas gerações de hebreus. Então, naquele tempo, o Senhor falou com Moisés, e o Senhor levou Moisés a ser a voz, a ser a figura que iria libertar o povo de Israel em relação a esta cultura má, esta cultura maldosa, esta cultura maquiavélica, esta cultura satânica, esta cultura opressora do Egito. Então, para celebrarmos a Páscoa e celebrarmos a Ceia da Páscoa, é importante que nós tenhamos as referências certas, é importante que nós tenhamos os fundamentos certos, os princípios adequados, e por isso nós vamos nos reportar à ceia que os judeus celebraram naquela noite, também acerca de alguns elementos que os judeus punham na sua mesa durante gerações para celebrar a sua ceia, a ceia da Páscoa, lembrando a sua libertação, também acerca do facto de Jesus ter celebrado há mais de 2000 anos a ceia com os seus discípulos, o desejo que Jesus teve de celebrar esta ceia com os seus discípulos e também a forma como devemos de fazê-lo no próximo domingo. Faz todo o sentido celebrarmos a Páscoa neste contexto, mais do que nunca faz todo o sentido celebrarmos o poder do sangue, o poder da ressurreição, o poder da vitória de Jesus sobre o diabo, o poder da vitória de Jesus sobre a morte. Então eu quero considerar aqui alguns aspectos fundamentais. O primeiro é que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e este princípio, este fundamento, este exemplo deve ser trazido até nós, deve transpirar por nós, nos deve inspirar de tal forma que nós o devemos praticar no seio das nossas famílias. Jesus tinha determinado que nós deveríamos celebrar a ceia até que ele viesse buscar a sua igreja, para lembrar tudo o que ele fez e lembrar quem ele é. Neste domingo nós estaremos impossibilitados de o fazer fisicamente como igreja. Não temos hipótese de celebrarmos a ceia no mesmo local como família espiritual, mas temos grandes probabilidades, assim nós o queiramos, de celebrar a ceia em nossas casas, com os membros da nossa família. Celebrar este princípio de vitória, este princípio de ressurreição, este princípio de livramento, de libertação em relação ao pecado, em relação à carne, em relação ao diabo, em relação ao sistema perverso do mundo. Então eu quero trazer aqui à colação um texto que reflete isso muito bem e que sustenta este princípio da ceia que Jesus
da ceia que os hebreus fizeram antes de sair do Egito. E Deus determinou para o povo, falando com Moisés, e Deus deu indicações premonitórias, indicações de revelação espiritual, indicações acerca da forma como o povo se deveria comportar ao celebrar a ceia. E Deus sustentou esses princípios através da sua vontade de sustentar, de proteger, de alicerçar esta ceia, de alicerçar essa Páscoa nos seus fundamentos, na sua força, na força da sua mão. E Deus fala assim com Moisés: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Versículo 8. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Então o que é que Deus está a dizer? Deus está a prometer ao povo de Israel um grande livramento. Nestes versos, nestes 3 versos, há 4 princípios fundamentais que nós já iremos explanar, já nos iremos debruçar sobre eles mais adiante. No entanto, eu quero deixar aqui uma imagem, a imagem principal, a ideia principal, o significado principal de Páscoa. Páscoa significa libertação, liberdade. O povo saiu do Egito em liberdade. E está referenciado em Êxodo 12. Mas, no entanto, eu quero focar aqui outro aspecto. É que normalmente, vulgarmente, nós entendemos como Páscoa, Pesach, ou seja, passagem em hebraico, como a passagem de um tempo de escravidão, de sacrifício do Egito, para um tempo de liberdade, em que eles prosseguiam no caminho para alcançar a terra da promessa. Mas passagem não é só isso. Para um judeu, Pesher, ou passagem, significa fundamentalmente a passagem do anjo da morte, que naquela noite fatídica para os judeus, ele veio, o anjo da morte veio como última praga, como última prova, e veio e afetou a casa dos egípcios, mas não tocou em nenhum membro da família dos hebreus. Os primogênitos dos hebreus não morreram. Porquê? Porque os hebreus decidiram obedecer a uma determinação do Senhor. Deus esclareceu o povo que deviam ungir as ombreiras das suas portas com o sangue de um cordeiro. Um sangue que era morto e assado e comido à pressa, que para que eles o quanto antes pudessem sair daquela cultura de escravidão, daquela cultura de pecado, daquela cultura diabólica, daquela cultura da opressão, e deviam de sair para a terra da promessa, para a sua liberdade. Então, eu quero falar hoje acerca de libertação através da Páscoa, de liberdade através da Páscoa, da passagem do ano da morte, que também não afeta as nossas vidas, porque Jesus assumiu morrer por nós e livrou-nos do pecado, da morte e de qualquer anjo da morte que Satanás possa enviar. Então eu quero considerar aqui, reportando-me àquela época do Egito, considerar aqui uma Páscoa que os judeus vão celebrando ao longo de gerações, do Egito para cá. E na sua mesa eles tinham alguns ingredientes que tinham um significado importantíssimo para a vida dos judeus. O primeiro ingrediente era um ovo cozido, chamuscado, que simboliza o luto, a tristeza que os judeus passaram no Egito, a tristeza do sacrifício, mas também a tristeza de, em determinadas gerações, terem visto os seus templos destruídos, os seus templos, o local central da adoração, o local em que eles traziam as ofertas ao seu Deus, esses templos foram destruídos. Então os judeus choravam a destruição do templo. Mas o ovo também simboliza, e aqui agora reporta-se a nós também, através da morte e ressurreição de Cristo, para nós, e quando nós tomamos o pão e o vinho celebrando o sacrifício e a ressurreição de Jesus, quando nós celebramos isso, o que é que este ovo representa? Representava para os judeus uma mudança de vida, uma transformação de vida. Para nós, a ceia e a Páscoa e o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição representam a transfiguração de vida. Nós deixamos uma vida de decadência, de dificuldade espiritual, uma vida imoralmente agastada e maldosa, para uma vida em que nós vivemos na importância da eternidade, na reflexão da ressurreição, uma vida transfigurada para viver na esperança da vida eterna. Então o ovo para nós simboliza a esperança da vida eterna. Aliás, eu quero fazer aqui outra referência. Na cultura ocidental aparece ligado à Páscoa, aqueles ovos da Páscoa de chocolate. Não tem nada a ver com a cultura
com a cultura bíblica acerca da Páscoa. Aliás, isto profanou o sentido real daquilo que é importante para nós como cristãos, celebrando a Páscoa. Ovos de chocolate e outros ovos quaisquer não têm sentido nenhum na nossa vida, na nossa cultura cristã. É uma perversão, uma adulteração do sentido de Páscoa. Também o coelhinho da Páscoa é um sentido diabólico, porque o coelho representa a deusa da fertilidade e foi associado à Páscoa para que nós nos desprendêssemos do real sentido, da real revelação de Páscoa. Qual sentido? Passagem. Passou o anjo da morte por nós e não nos tocou. Qual sentido? Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, nos libertou do pecado, nos libertou do mundo, nos libertou da maldade, nos libertou de nós mesmos, Jesus nos libertou da maldade do diabo, da maldade do mundo, da maldade da carne e da maldade que nós conferimos a nós mesmos. Então o ovo simboliza uma transformação de vida e nós, através de Jesus, fomos transfigurados, transformados para uma vida ressurreta, para vivermos eternamente com Jesus. Jesus disse: a vida eterna é esta. Então nós já estamos a viver a possibilidade de viver uma vida eterna, uma transfiguração da morte para a vida, do pecado para a absolvição, do medo para a fé. Nós vivemos esta vida ressurreta em Cristo. Depois eles também punham na sua mesa algumas ervas e uma batata que mergulhavam numa tigela com água e sal. O que é que isso representa para um judeu? Representam as lágrimas que foram derramadas, as lágrimas vertidas por causa do exílio, por causa do sofrimento, por causa da opressão, por causa do sacrifício lá no Egito. Nós hoje podemos chorar arrependidos do nosso pecado, mas acima de tudo podemos chorar de alegria, porque nós hoje em Cristo, ao celebrarmos a ceia com pão e com vinho, nós temos a liberdade em Cristo. Nós celebramos a liberdade do pecado, a liberdade do sacrifício desnecessário, a liberdade do sacrifício religioso, a liberdade da opressão deste mundo, deste sistema mundial. Então nós temos a liberdade. Nós choramos hoje lágrimas de alegria, porque Jesus ressuscitou e Jesus conferiu à sua igreja o poder da sua ressurreição pelo mover do Espírito Santo, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Então nós hoje, ao derramarmos lágrimas, derramamos-la em arrependimento sincero por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade, da nossa transgressão, mas derramamos lágrimas de alegria porque somos transfigurados, porque somos salvos em Cristo Jesus, porque há uma nova vida em nós. Depois eles traziam também para a ceia, para a mesa, o osso. O osso simboliza o cordeiro, o osso assado do cordeiro, que simboliza aquele cordeiro que foi morto, aquele cordeiro que foi assado à pressa, comido à pressa, para o quanto antes pudessem sair do Egito, largar a terra do pecado, a terra da morte, a terra da escravidão, a terra da opressão, a terra daquela pressão diabólica das leis opressoras de Faraó, e eles comeram um cordeiro à pressa. E esse cordeiro também lembra aos judeus o sangue que foi espargido nas ombreiras das portas para celebrarem a verdadeira passagem. Pécher, qual Pécher? O anjo da morte Pécher passou, mas não afetou nenhuma casa dos hebreus. Da mesma forma, o diabo, os seus demónios, o pecado, o sistema do mundo passa por nós, mas não afetará a nossa casa, porque nós temos espargido em nós, na nossa família, pela fé, na igreja, o sangue do Senhor Jesus. Então este cordeiro lembra Jesus que foi morto por causa de nós, mas também lembra o cordeiro que foi ressuscitado por nossa causa, para vivermos o poder da ressurreição. Diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas é o cordeiro que ressuscitou e vive está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Esse cordeiro que protegeu os hebreus durante a investida do anjo da morte, é o cordeiro Jesus que morreu naquela Páscoa há 2000 anos atrás, para poder também proteger as nossas vidas hoje e dar um sentido de vida à nossa forma de estar, à nossa forma de viver, a um propósito de vida à nossa vida. Então, o osso também representa uma coisa para os judeus. Eles tinham uma frase célebre que dizia: o Deus que nos tirou da terra do Egito com o braço forte. Nós temos um braço forte que nos tirou da terra do pecado, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E João Batista falou sobre ele: eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. O braço forte do Senhor, o braço forte do Senhor, Yeshua, o Messias, o Cordeiro que foi sacrificado, mas que ressuscitou. Ele é o braço forte do Senhor para nos tirar da terra do pecado, da maldade e da morte, e nos dar um sentido de vida. Depois eles também punham
no prato onde continham aqueles elementos da ceia, punham também uma geleia que era composta de frutos secos, de nozes, misturada com vinho, e de acordo com as gerações, ao longo que o tempo foi passando, as gerações mudaram estes ingredientes também de acordo com os países onde eles estavam inseridos. Por exemplo, judeus nos Estados Unidos, judeus na Holanda, judeus na Península Ibérica, judeus no Brasil, cada um fazia aquela pasta, aquela geleia, lembrando o quê? Lembrando da argamassa com que os judeus fizeram os tijolos para construir as pirâmides do Egito, as pirâmides de Faraó. Nós também podemos lembrar que nós temos uma massa, temos um barro, nós fomos feitos humanos não para pecar, não para construir pirâmides ao diabo, não construir pirâmides a outras divindades, não para construir pirâmides à religião deste mundo, não para construir pirâmides à maldade, não construir pirâmides para nós mesmos, mas para construir um templo de adoração. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um templo de adoração para o nosso Deus. Então este corpo que representa aquela geleia que os judeus produziam para a ceia, este corpo representa também o corpo de Jesus, que foi moído, que foi transfigurado, que foi massacrado, foi castigado e foi morto para trazer vida ao nosso corpo. O corpo de Jesus que levou as nossas pisaduras, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O corpo humano de Jesus que foi moído por nossa causa, E o nosso corpo é abençoado, não mais para construir altares de adoração ao diabo ou outras divindades, ou à perversidade, ou ao mundo, mas construir um altar para Deus, um altar para que Jesus seja revelado, um altar para que Jesus seja manifesto. Então eles depois também tinham no prato daqueles elementos, eles tinham alface ou ervas amargas que simbolizam o sofrimento, simbolizam a dor, o sofrimento que passaram no Egito. Nós hoje também devemos de relembrar que o nosso passado foi de dor e de sofrimento. Para quê? Para sermos gratos através de Jesus, sermos gratos pela entrega de Jesus que nos livrou dessa dor do mundo, dessa dor do pecado, dessa dor da morte eterna. E Jesus trouxe vida eterna à nossa vida. Então também nós devemos nos lembrar das ervas amargas, nós devemos nos lembrar do sacrifício que antes fazíamos que não tinha proveito nenhum. Sacrifício a outros deuses, sacrifício para nós mesmos, sacrifícios para uma cultura perversa que não traziam proveito de salvação, nem de vida eterna, nem de poder da ressurreição, nem de sustentabilidade espiritual à nossa vida. Hoje nós lembramos que passámos mal no passado, escravizados no mercado de escravos do diabo, no lamaçal do pecado, quando éramos expostos à vergonha e à culpa. Nós hoje fomos livres desse sofrimento. Por isso nós lembramos que através de Cristo Jesus nós temos uma nova vida, uma vida de inculpabilidade, uma vida em que somos justificados por Deus em Cristo. Cristo, o Cordeiro que nos justifica. Então, quando celebrar a ceia em sua casa, com o pão e com o vinho, com os seus familiares, lembre-se, Jesus, a sua justiça. Não mais há culpa em relação ao pecado. Somos livres do pecado passado, lidamos com o pecado presente e vencemos, e Deus já nos proporcionou todas as ferramentas, toda a faculdade para podermos vencer o pecado futuro. Também eles tinham na composição da ceia o matzah. Matzah eram pães asmos, pães sem fermento, pães simples, pães que não eram agradáveis à vista, pães que não refletiam opulência, porque fermento reflete pecado, fermento reflete opulência. Então o pão era um pão simples, um pão pequeno, um pão estreito, um pão sem ser levedado, porque eles não tiveram tempo de deixar levedar a massa, porque eles tiveram que cozer o pão à pressa para sair à pressa do Egito, para sair para a sua libertação e para a sua liberdade. Os judeus tinham 3 pães nessa ceia, 3 pães especiais, que estavam em cima um do outro, e o pão do meio normalmente era tirado, era partido e era dado para comer, e a outra metade era escondida. O pão que era dado simboliza também a ceia que Jesus partilhou com os discípulos. Ele deu o pão aos seus discípulos. E isto reflete-se hoje na nossa vida. Quando celebramos vida, celebramos ceia, celebramos Páscoa, nós devemos celebrar a partilha da nossa vida para os outros. Ou seja, Jesus priorizou os outros. Jesus deu primeiro aos outros. Jesus fez com que os discípulos comessem e bebessem primeiro. Jesus deu da sua vida aos outros primeiro. Jesus primeiro deu para os outros comerem e depois comeu ele. Assim deve ser a nossa Páscoa.
Jesus nos livrou da nossa escravidão pessoal. Jesus nos livrou do nosso egoísmo, da nossa maldade, do nosso preconceito, da nossa perversidade, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa insensibilidade em relação aos outros. Então, quando beber o vinho da ceia e comer o pão, lembre-se, você está aí para partilhar vida com a sua família. Você está aí para facultar vida, poder da ressurreição aos membros da sua família, especialmente aos mais fracos, especialmente àqueles que estão mais amedrontados com esta pandemia do coronavírus. Produza vida neles, produza vida, transmita vida, prioriza as outras pessoas, dê vida aos outros, como Jesus na ceia deu vida aos seus discípulos. E isso foi transferido até nós, passou gerações, séculos e veio até nós. Até nós, Jesus transmitiu vida de geração em geração. E estes pães, metade de um deles era escondido. E era escondido porque relembra o mistério escondido, Jesus escondido, o Messias escondido. Mas nós encontramos o Messias que há 2000 e tal anos deu a sua vida, partiu o pão com os seus discípulos, disse que queria tanto celebrar aquela ceia com os seus discípulos, deu a sua vida, morreu por nós, ressuscitou por nós para transmitir o poder da ressurreição. Este pão tinha quatro ideias principais. Está íncito na construção deste pão, na composição deste pão, 4 exemplos, 4 ideias, 4 modelos fundamentais. O primeiro é que o pão era um pão que não tinha fermento. Aliás, então isto quer dizer o quê? Que o pão não tinha influência da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal e pecaminosa, da nossa natureza animal. Então este pão representa o quê? A liberdade, a libertação em relação à nossa natureza carnal. Mas o pão também era um pão simples, um pão livre de fermento, um pão cozido à pressa, que significa liberdade em relação à vida passada, liberdade em relação ao Egito, liberdade em relação ao pecado, liberdade em relação ao sistema deste mundo, liberdade em relação a toda a pressão que o mundo exerce sobre nós. Liberdade. Mas o pão também simples, que era um pão sem grande aparência, sem grande opulência, não desejável à vista, não era apetecível quando nós olhávamos para esse pão, um pão seco, um pão sem fermento. Este pão também revela o que é humildade. Então Deus nos livrou da opulência, Deus nos livrou da vaidade, da soberba do homem, Deus nos livrou da influência de vaidade que Satanás tenta incutir em nós, no ser humano. Deus nos livrou dessa soberba, desse orgulho. Então este pão também nos faz alcançar em liberdade a verdadeira humildade, faz-nos alcançar a liberdade em relação à natureza carnal, faz-nos alcançar a liberdade verdadeira em relação ao passado, em relação à história pecaminosa do passado, faz-nos alcançar a verdadeira humildade contra o orgulho. Mas este pão, um pão comido à pressa, um pão cozido à pressa, faz-nos lembrar o poder da redenção, a redenção efetiva, a redenção que nos libertou, a redenção que celebra a nossa vitória contra o aprisionamento do pecado, de Satanás e da carne. Um pão que reflete a verdadeira redenção. O pão da aflição reflete estas 4 coisas. Então esta matzah era um pão feito sem fermento, que relembra que nós não devemos viver nem em pecado, lidamos com o pecado, nem com a opulência, que se nós somos livres da nossa natureza pecaminosa. Mas depois também nesta ceia os judeus punham 4 copos de vinho. E estes 4 copos de vinho, de facto, é referido aqui neste texto de Êxodo 6. Este texto de Êxodo 6 deu a ideia para que pusessem à mesa 4 copos de vinho, porque há 4 significados, há 4 princípios, 4 fundamentos essenciais que ressaltam deste texto. O primeiro copo de vinho, este texto de Êxodo 6 a 8. 4 copos de vinho, porque o primeiro copo de vinho demonstra o quê? Que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. Também demonstra que Deus nos tirou, através de Jesus Cristo, da sua ceia, da sua Páscoa, da sua morte, da sua ressurreição. Deus nos tirou da terra do pecado e da morte. Depois o segundo copo mostra que Deus nos tornou seu povo, tornou o povo de Israel seu povo, que é o que diz aqui. Deus tornou a sua igreja seu povo. Então, quando nós bebermos o vinho, nós nos lembremos que através do sangue de Jesus nós fomos feitos povo de Deus,
povo adquirido pelo poder do sangue de Jesus. Depois outro copo significa, segundo este texto, que Deus redimiu o povo. Os judeus diziam que Deus nos redimiu. Quando celebram a ceia, no terceiro copo eles dizem Deus nos redimiu. Nós podemos dizer que em Cristo Jesus, pelo poder do seu sacrifício e da sua ressurreição, Deus nos resgatou para si, Deus nos livrou da lei do pecado e da morte, Deus nos livrou do mercado de escravos do pecado, Deus nos redimiu. Mas também o quarto copo, também está aqui íncito. A ideia está íncita aqui neste texto, significa que Deus nos salvou, Deus nos salvou, Deus nos salvou. E o que é que Jesus nos ofereceu como prenda maior quando morreu por nós na Páscoa e ressuscitou por nós na Páscoa? Salvação! Salvação significa cura, significa libertação e significa a verdadeira salvação. O termo sozo em grego significa estas três coisas. Salvação, cura e libertação. Então Deus fez isto. Estes copos representam isso, os copos de vinho. Representam para os judeus e para nós que Deus nos tirou da terra do Egito, que Deus nos tornou seu povo, nos tomou para si e nos tornou seu povo, que Deus nos redimiu e que Deus nos salvou. No entanto, os judeus tinham um tijolo na mesa e esse tijolo servia para quê? Para que as pessoas, quando chegassem, perguntassem o que é que isto significa? E então os judeus começavam a passar esta leitura, esta reflexão, esta revelação às futuras gerações. E isso era muito importante. Então nós hoje temos que fazer isso com os nossos filhos, com as gerações futuras. O que é que isto significa? Que Jesus nos libertou. O que é que isto significa? Que Jesus nos libertou. Durante aqueles 7 dias de Páscoa, os judeus não comiam trigo, aveia, cevada, centeio e não comiam fermento. Agora quero falar aqui acerca de uma coisa importante da Páscoa. A Páscoa, o Cordeiro foi morto por nós. Então repare nisto. O Cordeiro que libertou o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, libertou os hebreus no Egito. Em relação ao anjo da morte, agora ele quis se oferecer como cordeiro que ia morrer. O sistema todo falhou. O sistema judicial falhou porque não conseguiu absolver um inocente. O sistema político falhou porque não conseguiu fazer nada com o inocente. O sistema religioso falhou porque se corrompeu para castigar um inocente. Todo o sistema legislativo falhou porque não tinham leis que pudessem sustentar a condenação daquele inocente. Só houve uma coisa que perdurou e que foi inabalável, a vontade de Deus durante a Páscoa de Jesus. E hoje o que permanece inabalável na nossa vida, a vontade de Deus. Por isso é que é importante que nós celebremos esta ceia com pão e vinho no seio das nossas casas, para celebrarmos a vontade inabalável de Jesus. Qual é a vontade inabalável de Deus? É que passa o anjo da morte, pode passar o anjo da morte, pode passar o coronavírus, pode passar qualquer epidemia. A coisa mais importante na nossa vida é que nós temos o poder da vida eterna, o poder da ressurreição. Sem Jesus, o anjo da morte não era o mais importante, o coronavírus não é o mais importante, nada que nos possa afligir e gigante algum é o mais importante. O mais importante é que se nós morrêssemos sem a percepção do poder da ressurreição. E o Cordeiro que absolveu o povo, que livrou o povo no passado no Egito, foi o Cordeiro que foi acusado pelo próprio povo para morrer, para que todas as gerações futuras pudessem ter a porta aberta para a esperança da ressurreição. Então o que é Páscoa? A esperança da ressurreição, esperança de vida eterna. Quando celebrar, tomando o pão e o vinho, celebre Jesus, o poder da ressurreição, o Cordeiro que quis ser morto, que livrou o povo no passado do anjo da morte, mas que há 2000 anos ele quis morrer. Ele quis morrer para quê? Para nos livrar no futuro de toda a lei, de todo o pecado, de todo o demónio, de toda a enfermidade, de toda a doença, de toda a maldade e de nós mesmos. Então eu quero deixar esta consideração para os irmãos. Jesus estabeleceu o sacrifício completo e eterno e nada nos pode acusar, nada nos pode prender, nada nos pode escravizar. Quando celebrar esta ceia com o pão e o vinho na sua casa, lembre-se, Jesus verteu o seu sangue para o redimir e Jesus moeu o seu corpo. Ele quis moer o seu corpo para o livrar, para o sustentar, para o levantar no poder da sua ressurreição, o poder da ressurreição do seu corpo. Eu agora quero celebrar a ceia consigo, quero tomar o vinho e comer o pão. E faça isto em sua casa, faça isso em sua casa, sempre na perspectiva de uma transfiguração de vida. Celebra a Páscoa, livre-se do pecado e da morte, no nome do Senhor Jesus. Então eu quero tomar o pão. E este pão simboliza o corpo de Cristo. E eu quero fazer o mesmo que Jesus fez. Ele diz, tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Então Jesus partilhou vida. Jesus partilhou, inspirou vida.
deu vida, ele se abnegou, ele se tornou morto, ele se tornou sacrifício para que nós pudéssemos viver. Então, tomai e comei. O pão representa o corpo de Jesus, que trouxe saúde, trouxe vida, trouxe libertação, trouxe salvação, trouxe liberdade em relação a este esquema mundial e este sistema mundial. Então, coma o pão como símbolo do corpo partido de Jesus, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E quero celebrar com os irmãos este vinho, que representa o seu sangue. O sangue puro, o sangue do inocente, um sangue que nunca foi contaminado, porque ele também nunca teve um pai humano. E normalmente no ADN, no sangue de um homem, a influência no sangue tem sempre esta ligação ao sangue do pai. E Jesus nunca teve um pai humano. Não foi passado para Jesus qualquer defeito, qualquer vicissitude, qualquer questão negativa que pudesse ser transmitida através do sangue. Por isso o sangue de Jesus era puro, completamente puro. E ele verteu um sangue puro. Ele quis dar o seu sangue. Para quê? Para comprar a nossa vida. Você está livre do pecado, você está livre da morte, você está livre de si mesmo, da maldade que passou dos seus pais para a sua vida, de toda a maldição. Você está livre por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi um preço altíssimo que ele pagou para comprar a nossa vida, para nos trazer ao poder da ressurreição. Então tomai e bebei o sangue de Jesus, o símbolo do sangue de Jesus. Ou seja, tomai e bebei da pureza, da consciência pura, da vida pura, da transmissão de uma vida sem pecado que comprou a nossa vida, tornando-nos puros em Cristo, santos em Cristo. E agora eu vou terminar. Quero desejar a todos uma boa Páscoa. Não celebre nem com coelhinhos, nem com ovinhos, celebre com o vinho e com o pão. Foram os elementos, os símbolos que Jesus deixou à nossa disposição para celebrarmos a sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício, a sua partilha de vida. Não se esqueça disso. Deus nos tirou da terra do Egito. Deus nos tirou da terra do pecado. Deus nos tornou seu povo, povo amado, povo especial para Ele. Deus nos tornou seu povo. Deus nos redimiu. Deus nos resgatou e livrou do mercado de escravos do pecado, do mercado da morte. Deus nos salvou para nos libertar, nos curar e trazer a nós a perspectiva sobrenatural da vida eterna. Tenha uma boa Páscoa, celebre a Páscoa em família, abençoe os membros da sua família. Este é um tempo, mais do que nunca, para refletirmos esta vida, refletirmos este amor eterno à imagem que Jesus proporcionou e à imagem que Jesus transferiu para nós, o amor da sua vida, entregando tudo e ressuscitando ao terceiro dia para que nós pudéssemos viver para sempre com Ele. Amém, amém, amém. Que Deus o abençoe.